Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na 5ª semana do tempo da Quaresma. Hoje, nesta segunda-feira, nós estamos meditando a segunda dor de Nossa Senhora, que é a semana das dores de Nossa Senhora, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade. Hoje, nesta segunda-feira, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a segunda dor. A espada traspassa o coração da Santíssima Virgem Maria pela segunda vez. A fuga para o Egito. Que Nossa Senhora das Dores nos ampare, nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. Podes ir
e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Senhora das Dores, nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta segundona da quinta semana do tempo da Quaresma, no Santo Evangelho segundo João, estamos vendo que uma mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Uma mulher estava em pecado grave. E as pessoas do coração duro, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, começou a acusar essa mulher. E essas pessoas não olhavam para eles próprios, só olhavam para as outras pessoas. Cuidado, cuidado para não olhar para as outras pessoas e não olhar para si próprio. Porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos pobres pecadores. Estamos em busca da conversão, estamos se convertendo, mudando de vida, fazendo penitência. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, essa mulher, as pessoas começaram a acusar a mulher, e acusar ela, e essas pessoas não olhavam para eles, como eles estavam vivendo. E na realidade nós vemos tanta gente que interiormente está uma podridão, está uma escuridão, porque está nas trevas e não se converte. Só vive acusando as outras pessoas e não olha para si próprio. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Primeiramente, temos que olhar para nós como nós estamos vivendo. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos, começaram a acusar a mulher, a condenar a mulher, dizendo que Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. E vejamos, perguntaram ao Senhor: que dizes tu? E o nosso Senhor Jesus Cristo começou a escrever e interrogá-lo: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Na realidade, neste argumento de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os entes humanos somos pecadores, todos precisamos se converter, fazer penitência, mudar de vida. Cuidado para não olhar para as outras pessoas, condenar as outras pessoas e não olhar para si próprio. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, assim que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para atirar uma pedra, quem dentre eles não tivesse pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Vejamos, começou a sair um por um, todas as pessoas, começando pelos mais velhos. Por que começaram a sair um por um? Porque todos precisavam mudar de vida, se converter. Todos eram pobres pecadores, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E saíram todos
e ficou só o nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo absolveu a mulher e mandou ela ir em paz. Mandou ela ir em paz e se converter e fazer penitência. Que como o Senhor disse, podes ir e de agora em diante não peques mais. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo disse para ela se converter, mudar de vida, fazer penitência e se revestir da palavra de Deus e buscar verdadeiramente a Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, façamos penitência e olhemos para nós mesmos como nós estamos vivendo e estejamos se convertendo, mudando de vida, fazendo penitência e buscando verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais,
a voz de Simeão no templo escutais cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das flores, ouvi nossos rolos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fujais da